A história tem sido reescrita pelos senhores do mundo durante séculos. Vamos aprender e observar e analisar um dos pontos que o sistema nos ensina nas escolas desde muito cedo, assim como nas faculdades e programas de TV, dos quais propagam a doutrinação e lavagem cerebral, para que não pensemos. O sistema faz com que você engula goela abaixo mentiras sobre os tempos da Terra para encaixar uma cosmologia falsa, uma idade, cronologia absurda sobre o reino da Terra, a Terra que vivemos. Vejamos tais questões nesta primeira parte, onde falaremos sobre os dinossauros. Dinossauros, animais hoje compreendidos pela ciência como extintos e que supostamente viveram no início do Jurássico, há 225 milhões de anos, até o final do Cretáceo, há 65 milhões de anos, período inserido na Era Mesozoica. Tais afirmações são totalmente infundadas, pois suas datações são falhas. Há também um grupo de pessoas que chegam a afirmar que tais animais não existiram e que se tratariam de falsificações da ciência para dar força à teoria falida evolucionista de Darwin. Estaremos vendo real entendimento sobre tal tema a seguir. Há pontos muito discutidos de como desapareceram tais animais. Teriam entrado na Arca de Noé? Podem ainda existir? Poderiam tais seres, assim como outras espécies ao redor da Terra, serem espécies que tenham tido alterações genéticas dos antigos anjos que vieram à Terra, assim como narrado no livro de Enoque? Teria o homem tido contato com tais animais? O que a Escritura diz, assim como literaturas consideradas apócrifas e outros registros históricos e arqueológicos ao redor do mundo? Seja bem-vindo a Metafisicamente. O termo dinossauro foi proposto em 1842 para classificar os grandes esqueletos de répteis extintos que haviam sido recém-descobertos no Reino Unido. O termo dinossauro foi de autoria de Richard Owen e no grego significa lagarto terrível. Owen era ligado à Royal Society e à franco-maçonaria, e ele influenciou Charles Darwin a formular seu conceito de seleção natural e a inventar a teoria sem nenhuma base científica de que o homem evoluiu de peixes e macacos. Tudo isso para negar a criação do homem. Bem antes de Owen, os dinossauros já eram conhecidos pelos nativos das Américas, África, Ásia e Oceania, tanto em vida quanto pelos fósseis. Incontáveis povos antigos retrataram dinossauros e os representaram nas artes, mitos e em pinturas rupestres. Contrariando David Wozni, inúmeros fósseis eram conhecidos dos nativos americanos que sabiam da existência desses fósseis. Os primeiros colonos descreveram a América do Norte como uma terra coberta com ossos.
Em todo lugar haviam esqueletos emergentes ou petrificados. Os nativos norte-americanos, como os Lakota, sabiam que esses animais não eram originais da criação, mas frutos de anjos caídos, por isso não os adoravam em sua religião. Apenas estão presentes nas suas tradições e mitos. Já outros povos adoraram o que parte dos dinossauros representavam, pois alguns animais possuíam uma representação com seres angelicais caídos. A indústria por trás dos dinossauros movimenta muito dinheiro, mas passam uma imagem muito diferente daquilo que realmente foram os dinossauros. Filmes como Jurassic Park, entre outros, cometem erros grotescos que até mesmo os paleontólogos evolucionistas concordam. Há uma mega exposição do tema financiado pelas grandes corporações da mídia, controlada pela elite mundial, com certos interesses, para que desde criança passemos a admirar dinossauros, que mais adiante saberemos a origem e a causa disso. Há muitas dificuldades para a reconstrução de animais apenas por fósseis. Detalhes como cor e textura da pele, por exemplo, são traços artísticos e representações. Houveram erros humanos de reconstrução de dinossauros, como por exemplo entre Othniel Marsh e Edward Cope, onde Cope, ao tentar reconstruir um elasmossauro, se inspirando nos répteis atuais, com pescoços curtos e caudas compridas, acabou colocando a cabeça do animal na ponta da cauda. Quando ele convidou Othniel Marsh para ver o animal montado, o colega percebeu o erro de Edward, e assim começava a famosa Guerra dos Ossos entre os dois. Também ocorreram falsificações antigas e atuais de fósseis para fortalecer a nefasta teoria darwiniana. Sabemos da existência de fábricas de fósseis na China que usam gesso, fibras de vidro, resina e ossos de galinha, entre outros ossos de animais, para se passar como autêntico. Entretanto, onde há o falso, há o verdadeiro. Ninguém falsifica uma nota de R$3, mas se falsifica algo real. Essa dualidade de verdadeiro e falso é para confundir e trazer descredibilidade, sendo uma oposição controlada, visando desviar a atenção do foco de algo que é existente. Já foram encontrados fósseis vivos de animais que supostamente estavam extintos há milhões de anos, mas foram recentemente descobertos vivos, como o rato de Laos, que estaria extinto há 11 milhões de anos, e a tuatara, que teoricamente teria 200 milhões de anos. O fato de cientistas datarem fósseis e animais com milhares de anos é apenas uma teoria, que vem sido quebrada constantemente com novos recursos e descobertas da arqueologia e ciência. Veja, por exemplo, a formiga Gracílides, que supostamente seria uma espécie que viveu há 15 ou 20 milhões de anos atrás, mas, na verdade, foi descoberta viva na América do Sul. Ou o selacanto, que supostamente teria mais de 300 milhões de anos, mas já foram encontrados em águas profundas de Madagascar mais de 200 peixes dessa espécie. A própria natureza tem provado que o mundo não existiu há bilhões de anos atrás. Quanto à cronologia, segundo a pseudociência, os dinossauros viveram supostamente entre 230 a 65 milhões de anos atrás, até que o dilúvio ocasionou a extinção em massa desses seres.
Entretanto, os paleontólogos vêm desenterrando uma variedade de ossos de dinossauros que contém proteínas intactas, incluindo colágeno e hemoglobina, em tecidos macios de um fêmur com supostos 68 milhões de anos. Nós tentamos aplicar a quantidade certa de ceticismo, mas sim, eu acho que é justo dizer que nenhum de nós pode considerar nada além do que estas estruturas podem ser, disse a paleontóloga Susanna Maidment, referindo-se a outro líder do estudo no College London University, o cientista biomédico Sergio Bertazzo. Isso repete-se para fósseis de Triceratops e T-Rex. Com essa descoberta, os cientistas concluíram que o dinossauro tem apenas alguns milhares de anos e não 68 milhões, como é dito. Os tecidos raramente se fossilizam, todo o material orgânico tende a desaparecer. Células duram até 5.000 anos e fragmento elástico não chega nem a 5.000 anos. Descobertas também encontraram DNA em tecidos de dinossauros que, na teoria, viveram há mais de 60 milhões de anos. Porém, o DNA não consegue durar tanto tempo. Enfim, novas descobertas têm provado ainda mais que os dinossauros viveram há muito menos tempo do que o esperado. O problema está nos métodos de datação evolutivos, que, de acordo com as evidências, eles não funcionam. Essa falácia que dinossauros viveram há milhões de anos atrás foi uma das maiores mentiras da humanidade, ensinada nas escolas e faculdades, como uma verdade absoluta. Tudo isso para desmentir as Sagradas Escrituras, que dizem que a Terra tem em média de 6.000 a 12.000 anos. Dinossauros na Bíblia. A palavra dinossauro não é encontrada na Bíblia. Isso porque o termo dinossauro foi inventado em 1841, milhares de anos depois que a Bíblia foi escrita e também anos depois dela ser traduzida. A primeira tradução para o português foi lançada em 1676 por João Ferreira de Almeida. Em Gênesis 1:21, é dito que Deus criou os répteis. Dinossauros são répteis, sendo assim, temos a possibilidade de os dinossauros estarem incluídos nisso. Existe uma palavra na Bíblia que se refere a esses seres do hebraico, Tanim, a mesma usada em Gênesis 1:21. Também é traduzida como dragão, serpente voadora, serpente, monstro marinho. Tanim é mencionada quase 30 vezes no Antigo Testamento e parece se referir a algum réptil ou animal gigante. A palavra Tanim é traduzida nos textos acima também como chacal, baleia e grande peixe, quando na verdade não tem uma tradução específica. Ela sofre diversas traduções, todas referentes a répteis ou grandes peixes. As palavras eram traduzidas de acordo com seu contexto na passagem bíblica, mas, como os tradutores às vezes não conseguem identificar o animal a ser traduzido, colocam o que lhes parece ser mais pertinente pela sua descrição no contexto da passagem. Devido à cultura e a um ensino escolar evolucionista, tendenciamos a descartar a possibilidade de dinossauros nesses casos. Mas quem garante que o grande peixe que engoliu Jonas não era um cronossauro ou um plesiosauro? Há passagens na Bíblia que mencionam uma serpente voadora, que está relacionado à palavra serafim. Muitas vezes era também um nome usado para répteis. A sentença acerca das bestas do sul, através da terra da tribulação e angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora, levam sobre os ombros de jumentinhos as suas riquezas e sobre as corcovas dos camelos os seus tesouros, para um povo que não lhes aproveitará. Isaías 36. Em outras versões é traduzido como dragão voador. Será que não poderia ser um pterodon ou pterodáctilo? Behemoth. Um dos maiores questionamentos sobre os dinossauros na Bíblia se encontra no livro de Jó. Deus está mostrando sua criação para ele e menciona um ser chamado Behemoth, que é uma tradução literal do nome. Como já dito antes, os animais eram descobertos pela sua descrição. Porém, no caso do Behemoth, não foi encontrado animal similar. Os tradutores não conseguiram identificar o animal pela sua descrição e mantiveram o nome original transliterado, traduzido literalmente.
as letras do hebraico para o português. Existe um porém. Muitas versões da Bíblia traduziram essa palavra como hipopótamo ou elefante, mas analisemos a descrição do animal. Eis o Behemoth, que eu criei contigo. Ele come o feno como boi. Eis que a sua fortaleza está nos seus lombos, e a sua força está nos músculos do seu ventre. Move a sua cauda como cedro. Os nervos da sua coxa são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e as suas costelas são como barras de ferro. Ele é a principal das obras de Deus. Aquele que o fez o proveu de espada. Na verdade, os montes lhe produzem pastos, e ali folgam todos os animais do campo. Deita-se debaixo das árvores de lótus, no esconderijo dos canaviais e no pântano. As árvores de lótus cobrem-no com sua sombra, os salgueiros do ribeiro o rodeiam. Se um rio transbordar, ele não treme, está sem cuidado ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver de vigia? Ou pôr-lhe um anel ao nariz? Notem em especial os versos à frente. Eis que a sua fortaleza está nos seus lombos, e a sua força está nos músculos do seu ventre. Jó 40:16. Move a sua cauda como o cedro. Jó 40:17. Pela ciência e estudo de anatomia, sabemos que a força dos lombos e poder nos músculos do ventre são características voltadas a tamanho do pescoço e cauda, assim como a estrutura e posicionamento da pata. São todas partes de um mecanismo de um animal de grande porte, com pescoço grande e cauda longa. Além do mais, o animal tinha cauda como cedro. Claramente, nem o hipopótamo nem o elefante possuem uma cauda como cedro, nem tamanha força como descrito. Porém, os saurópodes possuem todas as características descritas. Saurópode é da família dos dinossauros dos famosos Brachiosauro ou Apatossauro. Estes, em média, tinham de 3 a 5 metros de altura, ou até mais. É o único animal que se encaixa na descrição do Behemoth. Assim como o escritor do livro de Jó, não cabe dúvidas que homens tiveram contato com dinossauros ao longo das eras. O Palácio de Angkor foi erguido há 1000 anos atrás, no Camboja, e ficou perdido coberto pela selva por centenas de anos. Neste palácio, temos uma grande escultura que faz parte de suas paredes, onde se encontra o detalhe esculpido na rocha que nos mostra que a existência de dinossauros convivendo com seres humanos não era algo distante da realidade deste povo. Como é possível explicar um entalhe tão recente, se segundo a ciência na época que este trabalho foi feito, os dinossauros já estavam extintos há supostos milhões de anos? Então, como no meio da selva tropical, um escultor primitivo esculpiu um estegossauro em detalhes? Agora iremos mostrar vários achados arqueológicos pelo mundo que comprovam que várias civilizações conviveram com dinossauros. O que você verá agora não aparecerá no Discovery Channel, History Channel, nos livros de ciência e história, ou em nenhuma publicação, ou nos meios de comunicação. Pedras de Ica. As pedras de Ica são um conjunto de rochas que foram descobertas em uma caverna próxima de Ica, no Peru. Algumas delas foram trazidas para a Espanha no século XVI. Uma prova de civilização antiga que retratou seu cotidiano com os dinossauros. Em 2 ocasiões no final de 1800, Samuel Hubbard, curador de arqueologia do Museu de Oakland, visitou uma área do Grand Canyon, conhecido como Havasupai Canyon. Como um evolucionista, ele foi surpreendido ao encontrar um desenho esculpido na rocha. E se perguntou, que tipo de animal é esse? Dr. Hubbard acreditava que tinha encontrado um desenho antigo de um dinossauro. Na foto à esquerda, Paul Taylor compara este desenho com o Edmontossauro. A imagem acima, à esquerda, foi desenhada por índios norte-americanos Anasazi, que viviam na área que agora se tornou Utah, aproximadamente 150 anos antes de Cristo, a 1200 anos depois de Cristo.
Anticriacionistas concordam que se assemelha a um dinossauro e que a película castanhada que tem endurecido sobre a imagem, junto com a corrosão e desgaste, atesta sua idade. Em 1945, o arqueólogo Vaidemar Yeisbreit descobriu figuras de barro enterradas no pé da montanha de El Toro, nos arredores de Acámbaro, no México. Eventualmente, mais de 33 mil estatuetas de cerâmica foram encontradas na área identificadas com a cultura Chupicuaro pré-clássico, 800 anos antes de Cristo a 200 anos depois de Cristo. Além disso, as caudas dos dinossauros são modelados em poses ativas, encaixando muito bem com a mais recente evidência científica e dando credibilidade aos artistas terem realmente observado essas criaturas. Lá também foi encontrado os restos de um extinto cavalo da era glacial, o esqueleto de um mamute e uma série de antigos crânios humanos encontrados no mesmo local que os artefatos de cerâmica, validando a antiguidade do local. Artefatos de Tiwanaku. Esse é o artefato de Tiwanaku, um importante sítio arqueológico pré-colombiano na Bolívia. Tiwanaku é reconhecido por eruditos andinos como um dos precursores mais importantes para o Império Inca. O escultor descreveu uma criatura, como um dinossauro, pelo menos 800 anos antes dos cientistas europeus descobrirem os dinossauros. Este vaso também foi descoberto na região de Tiwanaku. Ele retrata um duelo de dinossauros e acredita-se datar-se a partir de 500 a 1000 anos depois de Cristo. A arte acima é do selo cilíndrico de Uruk da Mesopotâmia. O artefato atualmente encontra-se no Museu do Louvre. O animal da direita é a concepção de um artista a partir de um esqueleto de um Apatosaurus. Há muitas semelhanças entre essas duas representações. As pernas e os pés no artefato são idênticos à representação do dinossauro. Um deslizamento de terra em 1971 na região de Girifalco, no sul da Itália, trouxe à luz centenas de artefatos antigos de uma civilização pré-grega, inclusive representações de dinossauros. Uma delas podemos ver acima medindo 18 centímetros de comprimento, no formato do dinossauro Estegossauro, com placas em suas costas. Há também uma representação clara de um estegossauro em um pedaço de cerâmica quebrada. Devido à ausência de prova material de suas existências, a ciência não aceita oficialmente aos animais que serão mencionados como vivos até os dias de hoje e que teriam tido contato com o ser humano. O Instituto Smithsonian já esteve encarregado de pesquisar a existência de tais seres. A comprovação oficial de tais animais derruba como castelo de cartas a teoria da evolução, assim como a suposta idade da Terra, que a ciência atualmente afirma, e coloca em xeque todas as coisas que aprendemos nas faculdades até hoje. Se sabe que o Instituto Smithsonian ocultou várias vezes ao longo da história ossadas de homens gigantes para não colocar em xeque a teoria da evolução. Da mesma maneira, é totalmente plausível que ocultem qualquer registro oficial de tais seres, como os dinossauros, ainda vivos nos dias de hoje.
Mokelembembe, que na região do Congo, em sua língua nativa, significa aquele que interrompe o fluxo dos rios. Refere-se a um animal ainda aparentemente desconhecido pela ciência, que vive ou teria vivido nos afluentes do rio Congo, que serve como uma fronteira natural entre a República Democrática do Congo, a República do Congo e Angola. Por causa do seu tamanho e morfologia, acredita-se que esteja relacionado aos saurópodes. Os saurópodes mais conhecidos são o Brachiosauro, o Brontossauro, entre outros. Ou como mostramos anteriormente, o Behemoth, que foi um termo usado para tal criatura na própria escritura. Também na África existe o Congamato, que significa o destruidor de barcos. É um nome dado a uma criatura descrita por muitos nativos e exploradores na região pantanosa, em Minilunga, na Zâmbia, Angola e Congo. Pelas descrições, o animal se assemelha a um pterossauro, uma criatura voadora grande, com bico de cegonha e asas de morcego, assim descrito pelos nativos. Não existe nenhuma fotografia ou filmagem do animal de maneira oficial, mas dezenas de relatos de testemunhas oculares se acumulam ao longo do tempo. Frank Melland o descreve em seu livro In Witchbound Africa. O povo Kaondi da província noroeste da Zâmbia costuma carregar encantos chamados Multiwa Congamato para protegê-los em certas travessias de rio por causa do Congamato, que está relacionada a certos tipos de ervas que, pelo visto, afugentam tal criatura. A criatura foi descrita pelos Kaondi antigamente como um enorme lagarto vermelho, com asas membranosas como um morcego que se estende por 1 metro ou mais, e com dentes no bico enorme. Na década de 1920, o chefe Kaninga, da área do pântano de Dimundu, perto da fronteira com os zairenses, identificou instantaneamente, como Congamato, a imagem de um pterodáctilo em um livro. Disse também que o Congamato cava covas e rouba cadáveres humanos, porque na África o enterro geralmente não é muito profundo. Outros relatos ao redor do mundo, como na Austrália, indicam o Burunjor, que é um réptil australiano que se assemelha a um terópode, como o famoso T-Rex, ou talvez um alossauro. O Burunjor é descrito como sendo um lagarto gigante, medindo entre 6 a 7 metros. Sua cauda é longa e um pequeno par de patas dianteiras com garras, e anda e corre sobre 2 pernas, com pés de 3 dedos, segundo a mitologia aborígene australiana. Se alimenta inclusive de gado dessas regiões, e os nativos têm muito medo, até mesmo de andar a cavalo, em certas regiões por causa de tal animal, tendo em vista que os próprios cavalos não prosseguem tais caminhos. Outros animais que podem ser mencionados é a carcaça de um plesiosauro encontrada em um pesqueiro japonês em 1977.
assim como o roupen, na Indonésia, Papua Nova Guiné, que são como pterodáctilos muito avistados por nativos dessas regiões. Na antiga Tartária, principalmente na região da Sibéria, não é raro encontrar animais já extintos dentro da história oficial, como mamutes, rinocerontes da espécie lanoso, dos quais são encontrados congelados, assim como outros animais. No livro chamado O Maior Monstro da Natureza, aparecido na costa da Tartária Setentrional, no mês de agosto do ano passado de 1739, escrito na língua holandesa, traduzido para o português arcaico, no qual é retratado as explorações de navegadores holandeses na Tartária Setentrional e outras partes do mundo, como a África. Neste documento é informado de criaturas gigantescas sobreviventes do período antediluviano. Isso incluía não só animais vivos, esqueletos humanos gigantes encontrados por diversos lugares. Há a menção de uma tartaruga que diz o seguinte na página 10. Os que viram tartarugas na costa da Europa, onde as maiores não excedem a grandeza de um broquel. Broquel é um pequeno escudo. Não poderiam crer que há nas ilhas da África outras de tanta grandeza que cabem 15 homens em sua concha. E o que dizer da mítica figura dos dragões, do Leviatã, descrito na Escritura, entre outros registros ao longo da história? O que ocorreu no período antediluviano? Porque estes animais, assim como a fauna e flora geral, nos apresentam animais tão grandes, mas que ao longo do tempo sumiram ou diminuíram de tamanho?